Agora, aqui na Guararema Vale Litoral, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez no início desta manhã para refletir e meditar o Evangelho do dia e convidamos você aí que nos acompanha todos os dias pela manhã, nesse momento bonito onde meditamos, refletimos a Palavra de Deus, mas também rezamos juntos e pedimos a bênção de Deus sobre nós. Hoje o Evangelho é de Mateus 12, de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isto, os fariseus disseram-lhe: Olhe, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. E Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem ele nem os seus companheiros eram permitidos comer, mas unicamente aos sacerdotes. Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes de fato. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, aqui no Evangelho de hoje, diante de um questionamento que fizeram a Jesus, que os seus discípulos, num dia de sábado, o sábado era um dia que as pessoas não podiam fazer nada. Por exemplo, nem se precisasse fazer, preparar um alimento, ir lá na horta, tirar uma verdura ou alguma coisa nesse sentido, não podia fazer porque era proibido fazer qualquer coisa. Até a comida se fazia já de um dia para o outro. Então não se podia fazer nada naquele dia para que não conotasse como atividade, como trabalho. Então era proibido fazer qualquer coisa. Então os discípulos indo lá pegando um caixa de trigo e debulhando e comendo aquela sementezinha do trigo, eles questionaram Jesus porque isso conotava como que trabalho e eles estavam proibidos de fazer isso. E Jesus vai chamar a atenção deles dizendo assim: olha, aquele que vocês têm como modelo, o grande rei Davi, que vocês têm como modelo e que é o exemplo para vocês, olha o que ele fez aqui. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala sobre isso. Olha aqui, ele entrou num dia de sábado, entrou lá, invadiu o templo, ele e os seus soldados, seus homens, invadiram o templo, foram não só invadir o templo, mas entraram lá no lugar, no Santo dos Santos, onde somente os sacerdotes poderiam entrar, e roubaram o pão, pegaram, não só entraram lá, mas roubaram o pão, e daquele pão comeram, e não só ele comeu, mas também os seus soldados também comeram. O que vocês dizem disso? Então vejam como as pessoas eram hipócritas, incoerentes, porque Davi eles defendiam, e Jesus fez questão de dizer que não só ele, mas os soldados, porque se dissesse que foi só Davi, eles iam dizer assim: não, mas Davi podia, porque ele era o rei, ele era o Senhor, ele era o cara. E Jesus diz: não, mas os seus soldadinhos também, aqueles que vocês não valorizam, não respeitam, as pessoas simples que acompanhavam ele, seus companheiros. Entraram lá com ele, comeram, beberam, fizeram a festa dentro do templo no dia de sábado. O que vocês me dizem disso? E aí eles, claro, ficaram sem resposta, e Jesus vai dizer assim: olha, então aqui está quem é maior do que Davi, quem está maior do que o templo, quem é maior do que o sábado, eu sou. Então, se Davi pôde fazer tudo isso,
né? Então, eu que sou Deus, eu que sou filho de Deus, também posso, no dia de sábado, permitir que os meus discípulos, para comer, para matar a fome, tirem umas espiguinhas de trigo aí e comam. Então vejam como às vezes a gente também, se não cuidamos, nós podemos cair na tentação dessa questão do legalismo, do pode e não pode, e sermos às vezes cruéis, e porque estabelecemos regras que na verdade não levam em consideração às vezes a defesa da vida, o direito básico das pessoas do alimento, de sobrevivência, de saciar a sua fome, de não perecer por causa da fome e da falta do alimento. E aqui essas pessoas não estavam nem um pouco preocupadas com isso, mas apenas em defender as suas regras, as suas leis. E Jesus ele vai chamar a atenção dizendo, olha, mas a palavra diz, quero misericórdia e não sacrifício. É isso que importa para Deus. Para Deus não é o sacrifício que eu faço que é importante, mas se eu sou capaz de ser misericordioso, se eu sou capaz de ser uma pessoa sensível, compassivo, sou capaz de ser solidário, me colocar no lugar do outro, aí sim isso tem importância para Deus. De nada adianta, São Paulo diz na palavra, né, nós podemos remover, fazer coisas espetaculares, coisas extraordinárias, mas se aquilo que nós fazemos, por mais espetacular, mais extraordinário que for, se não tem caridade, se não tem amor, de nada adianta. Agora, eu posso fazer a coisa mais simples, mais pequena, mas se faço por amor e tem amor, aí sim, então Deus olha para aquilo que eu faço. Por isso Jesus diz, quero misericórdia e não sacrifício. E é isso que Deus ele quer de nós. De nada adiantava eles fazerem tudo aquilo que faziam no dia do sábado. Guardar o sábado, mas não estavam exercendo a misericórdia. Tudo vai por água abaixo. Agora, se eles vivessem o sábado como eles gostariam de viver, mas praticassem a misericórdia, a caridade, o amor, aí sim é bem visto, é acolhido por Deus o nosso sacrifício, o nosso esforço, aquilo que nós fazemos. Se não há amor, se não há caridade, como diz São Paulo, de nada adianta. É como um sino, uma lata velha que bate sem som, sem assim ressoar nada. Só faz barulho, mas não muda nada. Então que a nossa vida não seja uma vida vivida apenas para um sacrifício morto e inútil, mas que seja em vista da prática da caridade, da misericórdia, como Jesus ele nos pede aqui no Evangelho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Guararema Vale Litoral. A bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.